Dando continuidade aos trabalhos, doutores, com a palavra. O Ministério Público não é um órgão do Poder Judiciário. O Ministério Público é um representante da sociedade. Da mesma forma que os doutores estão competentemente exercendo a defesa do réu, da mesma forma que o doutor Expedito defende os interesses da família da vítima, o Ministério Público, aqui representado por mim e o doutor André, defende os interesses da sociedade, de todo mundo. O que interessa ao promotor de justiça é simplesmente a verdade e a aplicação da lei em cima da verdade. Aquilo que é certo, aquilo que é justo. Essa verdade, neste caso, está muito bem documentada no processo. Muito bem. Não há dúvida nesse caso. E digo aos senhores e senhoras que, embora ao longo de 20 anos como promotor de justiça já tenha feito, não sei em quantos, muitos, aqui em Itapecerica aproximadamente uns 50, jamais vi um caso que estarrecesse tanto pela brutalidade, pela maldade, que sai do processo. Ela se expande. É triste. Esses autos são pesados por causa de tudo aquilo de ruim que eles revelam. E cada vez mais a gente vê isso. Hoje nós temos novidades, coisas que até então não tinham sido ditas. O réu João Carlos mudou seus depoimentos. Aliás, dentro do próprio depoimento, ele realizou algumas mudanças. Primeiro disse que matou, depois disse que não deu as facadas, depois acabou de fato dele. Eu não tinha a mínima dúvida disso. A mínima. Porque são muitas as testemunhas que dizem isso. Que o motivo desse crime também é muito, muito, muito relevante. Porque o que nós vemos aqui hoje, esse homicídio covarde, cruel, um verdadeiro assinte para todos nós, é um sintoma. Isso tudo vem de uma coisa que todo mundo aqui conhece, todo mundo sabe o que é. E é a raiz da nossa criminalidade, que chama-se droga. Especialmente e ultimamente o crack. É isso que está devastando as famílias. É isso que tem ligação com mais de 80% dos processos criminais. E por causa disso é que se mata, se estupra, se rouba, se assalta diariamente. Eu diariamente atendo crianças menores de 12 anos, desse tamaninho aqui, ó, vendendo crack. Adolescentes, todo santo dia. E o que eu estou falando aqui, nem preciso falar muito, porque todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Assim como todo mundo sabe também que lá nos Engás, na rua Niquinha Caseca, funcionava, sabe o quê? Uma empresa, uma firma chamada Boca de Fumo do João Carlos. É isso que funcionava. O maior serviço que o João Carlos já fez com o diabo, que ele diz que é pai dele, nem foi o sacrifício do Nicodemos, nem foram os outros oferendas que ele fez, conforme ele disse, nem foram os gatos ou bichos que ele matava, conforme informou aqui. O maior serviço prestado por João Carlos ao diabo é espalhar droga, como existe gente hoje aí fazendo a mesmíssima coisa. E João Carlos e Davis fizeram uma espécie de ritual, encomendando o defunto ao diabo, pai deles, tendo ambos bebido o sangue de Nicodemos. Eles beberam o sangue. Eles não só enganaram o cara, levaram para lá, deram um crack para ele ficar mais dopado, tentaram matar um, não conseguiram, mataram o outro. Muitas, mas muitas facadas foram dadas. Muitas. Depois desse ritual, beberam o sangue do sujeito, oferecendo para o diabo. O que é isso, minha gente? Sinceramente,
O que é isso? Eu nunca vi, nos 20 anos de Ministério Público, não sei quantos, próximo de 100 júris, uma coisa desse tipo. A pessoa cuspir na nossa cara que está cultuando o diabo. Cuspir na nossa cara que está dando um monte de facada. Vir aqui e ter a cara de pau de falar com o senhor, não, Lúcifer é um anjo de luz, está na Bíblia. Que é isso? Isso é um assinte. E ó, depois ocultaram o cadáver, e ocultaram mesmo. Aqui está nas fotos aqui que eu vou deixar com os senhores para examinarem. O lugar do esporte já não é um lugar muito frequentado, é erro. Por isso que foram fumar crack lá e por isso que escolheram lá para matar os dois. Ainda tiraram do lugar principal onde iam alguns usar droga para demorar mais a encontrar o corpo, dificultar. Julgaram lá, vocês viram, né? Pegamos aqui, ó, nem joga uma trouxa. Né? Julgaram lá no meio do mato, que ficou encoberto, sim. Houve ocultação de cadáver também, houve a tentativa de homicídio duplamente qualificada, houve sim um homicídio triplamente qualificado. Quem cometeu foi o João Carlos, que até então negava tudo, hoje teve essa luz, e espero que ele venha a ter luz mesmo, aquilo que eu falei é verdade. Eu quero que ele saia dessa vida. Mas até então não saiu não. Até então não saiu não. A confissão aqui foi porque não tinha jeito de negar. Porque tem outras testemunhas além dessa. E ainda comemoraram depois. Olha só o testemunho aqui da Kelly. Que depois foram todos ao ar puro na boa viagem para não levantar qualquer suspeita. Que ficaram no ar puro por umas 2 horas mais ou menos, tendo João Carlos, David e Silas agido normalmente, usando drogas, pó e crack, e bebido bastante, como que comemorando a morte de Nicodemos. Comemorando! Senhores jurados, isso é um assinte, isso é uma pouca vergonha, isso é um absurdo. Uma pessoa, sabe, tem uma porcaria de uma empresa que distribui desgraça na forma de crack e cocaína para todo mundo, que acaba com um monte de família, vai cobrar droga e mata, porque os outros não iam pagar mesmo. Tenta matar um lá, dissimuladamente, chega, não, aí, numa boa, todos os testemunhos, o próprio João Paulo falou, a vítima. A Kelly falou, tenta lá disfarçar, não ia cortar o pescoço dele, não, só brinquei assim com a faca no pescoço dele. Que absurdo é esse? Depois pega lá o Nicodemos, dopado, noiado, que era um garoto estudioso, filho da Dona Maria, que se transformou num trapo cheio de tatuagem de maconha, de cogumelo, que virou um corpo dilacerado, apodrecido, ficou 4 dias lá, jogado. Depois do exame que foi feito, de necrópsia, levou alguns meses para ser feito, por isso tiveram dificuldade em saber o número de facadas que deu, mas aquela estava lá e falou hoje para os senhores e para as senhoras, foram muitas e muitas facadas. Muitas. E julgaram o corpo lá no meio do mato. Isso, senhores jurados, é homicídio triplamente qualificado. Que em seguida João Carlos disse ter sangrado Nicodemos com o intuito de tirar o sangue e oferecer ao diabo. Isso ele contou lá na cadeia, fazendo bravata com os colegas de cela, para ganhar poder, para ganhar moral no pedaço. Sabe? Que é assim que vagabundo age na cadeia. Que segundo João Carlos, ele passou a faca no pescoço de Nicodemos, colhendo seu sangue com um pano, e depois desferiu várias outras facadas em todo o seu corpo. Mas o fato é que, infelizmente, sempre levou sua vida para o lado do crime. Sempre dedicou-se, literalmente, a trazer a desgraça, com a sua firma, com a sua boca de fumo, que levou a esse homicídio do Nicodemos, que levou a tentativa de homicídio do João Paulo, feito por meio de traição. Ele enganou os dois, deu a droga, falou, vai lá, espera lá que eu levo mais depois. Enganou de novo o João Paulo, chegou por trás, numa boa, botou a mão na cabeça e tentou passar a faca. João Paulo correu, voltou-se para o Nicodemos, totalmente dopado. Foi esfaqueado muitas e muitas vezes. Usaram o Nicodemos para fazer um sacrifício para o diabo. Tiraram o sangue dele, sangraram o Nicodemos.
beberam este sangue, rezaram meia hora com vela preta e vela vermelha, esconderam o corpo dele e depois disso foram comemorar na Boa Viagem. E esse, senhores jurados, são 3. Tentativa de homicídio, ocultação de cadáver. 3 só. Só 3. Dos muitos e muitos crimes que foram gerados por essa fábrica de desgraça que era essa boca de fumo lá no Ingá. E como ainda existem outras ali. E a gente não tem o direito de deixar isso continuar. Hoje, esse dever está nas mãos dos senhores e das senhoras. Hoje esse trabalho é dos senhores e das senhoras. As provas estão aí. Elas são eloquentes. Elas são muitas, elas são fortes, são contundentes. Nós não podemos fechar o olho para isso. Nós temos que mostrar para todo mundo que aqui em Itapecerica, Patueiro, é São Bento, que aqui é terra de Dom Gil, Frei Nathaniel, do Padre Pedro, de muita gente boa, muita gente inteligente, muita gente que trabalha honestamente, muita gente que faz um monte de coisa boa. Aqui não é terra de culto ao diabo, não! Não é! Essa terra é de Deus, não é do diabo. E eu peço, veementemente, em nome da sociedade que o Ministério Público representa, que os senhores e senhoras representam também. Condenem João Carlos para que ele pague por esses crimes. Para nós sabermos que aqui existe justiça e que aqui é terra de Deus. Mais do que nunca, senhores julgados. Pensem e votem mais do que nunca, mas como eu sempre digo, iluminados pelo Espírito Santo. Com licença.